A partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. A medicina natural, também chamada de naturopatia, é uma medicina alternativa complementar que enfatiza a capacidade intrínseca do corpo para curar-se e manter-se. Naturopatas utilizam recursos naturais como ervas e alimentos ao invés de fármacos sintéticos e cirurgias. E hoje eu vou conversar com o Dr. Carlos Lazarotto, homeopata e naturopata. O Dr. Carlos é médico credenciado de saúde natural no Canadá e nos Estados Unidos. Dr. Carlos, seja muito bem-vindo ao programa Alcel Pro Saúde, a serviço da vida e da saúde. Miriam, muito obrigado. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar então falando um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre a naturopatia, essa filosofia, essa abordagem, essa prática de prevenir doenças e de trabalhar com a pessoa como um todo interdependente, um todo interconectado, que a gente não fragmenta em pedaços, em partes, em componentes quando a gente aborda então a saúde dela. É um prazer estar então informando e ampliando esses conceitos na mente do nosso povo. Ok, doutor, muito obrigado. Então, para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam um pouco, explica, por favor, o que é exatamente a naturopatia? A naturopatia, ela é uma ciência, ela é uma filosofia de vida e ela também é uma abordagem, digamos assim, terapêutica, não é? Ela é uma abordagem preventiva por natureza, que busca então utilizar terapias naturais, não invasivas, não tóxicas, para o tratamento de pessoas enfermas, para a prevenção de doenças, para o restabelecimento da funcionalidade e da qualidade de vida das pessoas. Quando uma pessoa deve recorrer a um profissional naturopata? Eu acho que, em geral, todo indivíduo precisaria ter em mente que ele deve buscar a ajuda de um profissional da área da naturopatia muito antes dos sintomas de doenças aparecerem, para evitar que eles apareçam. Então, a nível preventivo, eu diria que todo mundo que está vivendo nesse planeta hoje, exposto a todo tipo de poluição eletromagnética, eletrônica, a poluição ambiental, poluição no ar, na água, de agrotóxicos nos alimentos, nos cosméticos, até na roupa que nós vestimos, todos nós deveríamos saber o que está acontecendo no nosso organismo para que nós não adquiramos os problemas de saúde que estão infestando a nossa sociedade. E também, doutor, é importante não esquecer que muitas patologias que se instalam no nosso corpo, elas não têm sintomas, né? São assintomáticas. Exato, especialmente no começo, não é, Miriam? A realidade é que doenças sérias, doenças como as crônico-degenerativas, as neurodegenerativas, elas se desenvolvem por anos, décadas até. E em uma boa parte desse processo, elas não se manifestam sintomaticamente. É só quando alguma coisa começa a funcionar errada, quando alguma coisa começa a doer, começa a incomodar, que o pessoal se lembra de que existe algo chamado saúde, que nós devemos cuidar, e existem essas doenças que podem criar, então, problemas para a nossa vida. Isso acontece com a pessoa quando ela chega talvez depois dos 40, 38, é que ela lembra que de repente eu devia fazer um check-up, eu devia dar uma olhada no que está acontecendo comigo, com o meu corpo. Ela vê ao seu redor pessoas um pouco mais velhas que ela já sofrendo de artrite, sofrendo de diabetes, sofrendo de enxaqueca, sofrendo de várias coisas, doenças cardiovasculares, e ela pensa, de repente eu devia dar uma olhadinha, não é? Por quê? Porque muitas dessas doenças elas demoram muitos anos até aparecerem a nível sintomático. E a realidade é que elas estão se desenvolvendo por trás dos bastidores, sem serem notadas,
E quando elas aparecem, é porque elas já chegaram, adquiriram uma massa crítica suficiente para gerar um problema e para roubar a qualidade de vida da pessoa. Doutora, é o que pode ocorrer em muitos casos quando a gente olha determinada pessoa que morreu subitamente, mas que tinha um estado de saúde aparentemente perfeito? Exato, bem esses casos, Miriam. Até atletas profissionais que estão num campo de futebol, ou numa corrida, numa luta de boxe, de repente tem um ataque, cai, é levado para o hospital e morre a caminho do hospital assim que chega lá. Aquela pessoa, por exemplo, eu tinha um amigo quando eu era jovem, adolescente, que casou, tinha uma filhinha pequena e um dia deitou e não acordou. A esposa de manhã descobriu que o corpo dele estava frio e tinha falecido durante a noite, sem nem ser percebido. Aí ela ficou indagando o que havia de errado com meu marido que fez isso. Se descobriu que ele tinha um problema cardiovascular não detectado que já existia há anos. E que devagarinho ele foi então atingindo essa massa crítica, esse problema, até que de repente, subitamente teve um AVC durante a noite e foi fatal. Então, sejam doenças como cardiovasculares, ou seja câncer, ou seja diabetes, ou seja problemas de hérnias de disco, de artrite reumatoide, todas essas coisas, elas se desenvolvem gradualmente. Ninguém pega câncer um dia, ninguém tem um problema cardiovascular instantâneo. Isso são muitos anos, décadas, para que essa doença crônico-degenerativa se instale. E como você falou, elas se desenvolvem silenciosamente por trás dos bastidores. O problema é que então se não se usar uma técnica de detecção e de acompanhamento, às vezes a pessoa descobre que está doente e às vezes ela vai partir desse mundo subitamente, porque não houve esse aspecto preventivo. É mais ou menos o que ocorre quando uma pessoa sabe que tem um colesterol alto, o colesterol não dá sintoma, teoricamente, e aí a pessoa acha que pode ir levando, mas isso é um acúmulo grave, né, doutor, que vai ficando. É verdade. O problema, Miriam, é que essa é a maior tendência dos homens. Mais os homens do que as mulheres, eles têm a tendência de negar a doença, de achar que se eu negar a existência da doença, ela não vai aparecer. E eles vão, vamos dizer assim, eles vão empurrar de barriga a vida. Tá bem, né? Não, tô bem, tô legal, tô ok, não, tá tudo sob controle. Quando na verdade, lá no fundo, eles sabem, meu tio morreu de um AVC, meu pai teve um infarto do miocárdio, o meu primo está começando a ter problemas já teve que fazer uma ponte de safena. Eu não sei não, mas será que eu não devia dar uma pensada? Que nada, não. Deixa pra lá, eu estou muito ocupado, eu preciso terminar minha faculdade, eu preciso levantar minha empresa, eu preciso desenvolver minha carreira. A pessoa está ocupado com tanta coisa, filhos, casamento, a luta pela sobrevivência, que muitas vezes não param para pensar que de repente eu devia dar uma olhadinha, levantar o capô e dar uma olhadinha embaixo para ver o que está acontecendo com o meu motor. É uma geral. Doutor, quais são os princípios da naturopatia? Bom, a naturopatia, ela tem, então, algumas maneiras de trabalhar, né? Alguns princípios que, quando nós graduamos, nós fazemos um certo juramento de segui-los. São princípios estabelecidos por Hipócrates, aquele filósofo grego que é considerado o pai da medicina. E a naturopatia leva esses princípios muito a sério, né? Então, esses princípios, quando a gente se forma, eles são repetidos em latim, memorizados, né? Primum non nocere, vis medicatrix nature, e tolli causam, e todas essas coisas que significam basicamente, primeiramente, não causar dano, o poder curativo da natureza, identificar e tratar das causas dos problemas, tratar da pessoa total, corpo, mente e espírito, ser um treinador mais do que um terapeuta, e que a prevenção é o melhor remédio. Esses são os princípios básicos da naturopatia.